que são os Splunk Apps, né? Vamos entender um pouco melhor sobre quais são, o que são esses aplicativos do Splunk? Vamos lá. Bom, o que são os Splunk Apps, né? Como o Splunk ele é uma ferramenta totalmente customizada, né? E pode ter ali diversos tipos de casos de uso, desde casos de uso de segurança mesmo para utilizar como CIEM, como outros tipos de casos de uso, né? Então, para isso, a Splunk ela criou a Splunk Base, né? A Splunk Base é um banco de dados ali onde você encontra diversos tipos de aplicativos para o Splunk. O que são esses aplicativos? São aplicativos que vão fazer, por exemplo, a normalização de dados, né? Então, por exemplo, a gente tem ali o add-on do Windows. Então, a gente vai fazer a normalização dos dados. Lembra que a gente comentou da normalização? A gente vai utilizar um aplicativo para isso, né? Então, a gente instala ele no Splunk e quando ele receber os dados ali da fonte de dados, por exemplo, do Windows, ele já vai fazer essa normalização, né? E não só isso, existem aplicativos para diversos casos de uso, como, por exemplo, para criar dashboards. Então, você instala, por exemplo, você está recebendo uns dados ali de Firewall, de um FortiGate da vida, por exemplo. Então, você pode instalar o app da FortiGate para fazer a normalização dos dados, para criar ali também as suas visualizações, os seus dashboards, né? Então, os apps do Splunk são bem mais voltados para isso, né? Para variedade, enfim, para variedades de casos de uso mesmo. Existem apps que vão fazer um enriquecimento de dados, existem apps de coleta de dados, né? Então, imagina aí o CrowdStrike, né? O CrowdStrike é um antivírus aí de nova geração, né? É um XDR. Então, ele não envia os dados para dentro do Splunk, a gente tem que ir lá e coletar. E para isso tem um aplicativo também que a gente instala, configura lá as credenciais, a API, aponta e o Splunk vai lá e busca, né? Então, esse é mais um caso de uso para um aplicativo que é para fazer a coleta ali de dados. Enfim, existe uma variedade de aplicativos, né? Aqui eu trouxe um print da Splunk Base, a gente vai já navegar aqui dentro da Splunk Base, mas é para vocês terem ali uma noção de como é que funciona, né? E aqui, como a gente já mencionou, quais são os tipos de apps? Aplicativo de data input, né? Então, são os aplicativos ali que vão coletar algum tipo de dados, vão fazer algum tipo de configuração para receber algum dado, né? Aplicativos de dashboard, né? Então, você está recebendo dados de uma determinada tecnologia e você quer criar um dash para aquela tecnologia e não quer ter a dor de cabeça de ter que criar manual, você pode já instalar um app daquela tecnologia e o dashboard já vai estar pronto, né? Aplicativo de objetos de conhecimento. Então, como eu mencionei, né, justamente para enriquecer esses dados. Então, por exemplo, a gente pode estar recebendo os logs de Windows e está vindo só com o Event ID. E dentro de um app que tem ali um objeto de conhecimento, ele faz a correlação aqui, ó, o 4624 é autenticação, login de sucesso, por exemplo, né? Então, tipo, ele ajuda a enriquecer os nossos dados, beleza? Tem apps também de Alert Action, né? Então, por exemplo, a gente vai integrar, a gente quer criar um alerta e a gente quer integrar esse alerta com o Slack, com o Teams, enfim, com alguma ferramenta ali de mensageria, a gente quer ser notificado. Então, a gente instala um app, né? Como, por exemplo, a gente pode instalar o app do Slack para a gente integrar ali quando os alertas forem acionados, nos encaminhar uma mensagem no Slack. Então, é uma variedade, você pode desenvolver seus próprios apps também de forma tranquila dentro do Splunk, né? Então, vamos navegar um pouco aqui dentro da Splunk Base, né? Só para a gente ver um pouco mais. Essa aqui é a cara da Splunk Base, né? A tela inicial, aqui a gente vê alguns aplicativos e, cara, basicamente é você procurar aqui o que você precisa. Então, por exemplo, eu vou procurar aqui sobre Sysmon. Eu quero um aplicativo de Sysmon. Ó, a gente já vê aqui o add-on do Sysmon. Então, esse aqui, quando a gente vê add-on, normalmente é algum app para fazer o parsing dos dados e a normalização, né? Então, a gente tem um exemplo aqui, se a gente estivesse recebendo dados do Sysmon,
a gente instalaria esse app aqui justamente para fazer toda a questão do parse, né? Já entregar os campos prontos para a gente já trabalhar dentro do Splunk, né? Então, espero que vocês tenham entendido um pouco a fundo aí sobre o que é os apps, né, dentro do Splunk. E a gente vai utilizar alguns apps desses durante as nossas aulas para a gente aprender um pouco mais na prática, beleza? Então é isso, obrigado e até a próxima aula.